Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade, glória a Deus, se renova como águia. Com esse salmo de número 103, com esses versos ou estrofe de 1 a 5, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz de Cristo Jesus, para com a sua vida, para com o teu coração, para com a sua família, para com a sua casa, para com o seu lar. Por aqui, de praxe habitual, costumeiro e corriqueiro, teu servo, irmão Marcelo, passando uma vez mais por aqui para vos deixar então uma palavra de reflexão no dia que se chama hoje. Graças a Deus. Eu só tenho a louvar a Deus pela sua vida, pela sua casa, família, ministério, vocação, chamada e eleição. Eu louvo ao Senhor por todas as coisas. Continue a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação na opção todas. Continue a deixar o teu like, joia legal, tecer o teu comentário, como também passar adiante. Deixe a Deus continuar te usando, tanto aqui, quanto ali, quanto acolá e além também. Amado, olha o que diz a palavra do Senhor no evangelho que escreve Mateus, autor Deus, capítulo 13, a partir do versículo de número 24, na tangência da parábola do trigo e do joio. Propôs também outra parábola dizendo, Mateus capítulo 13, a partir do versículo 24, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse, o inimigo é quem fez isso. E os seus servos lhes disseram, quere pois que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse, não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus ela é bem óbvia e nos mostra com bem clara evidência a respeito do semeador da semente, a respeito dessa parábola aqui lida nessa narrativa na qual Mateus escreve para com as nossas vidas. Joio e trigo, trigo e joio. Se você observar, quem será colhido primeiro é o joio. Quem será arrancado primeiro é o joio. Ele vai ser retirado agora para ser queimado, para ser extinto, extinguido, exterminado. Diferente do trigo, que vai para o celeiro, vai para a conserva, vai para ser utilizado, vai para ser útil por se encontrar em celeiros. É a narrativa, é a narração comparativa aqui da parábola do trigo e joio. Outro detalhe, trigo e joio, tanto a semente quanto a ele nascer, a brotar, a crescer os seus ramos, ramificações, suas sementes,
são semelhantes, dá até para confundir. Salvo engano, um é aberto e o outro fechado quando nasce. E são semelhantes, são iguais. Prova disso que o joio pode ser, por exemplo, meu pai, minha mãe, meu irmão, um familiar, alguém próximo. Provavelmente. Mas por que eu estou dizendo isso? Desejando isso? Para mim, para o meu sangue, para a minha família, não estou desejando nada. Eu estou dizendo provavelmente. E porque aqui ele diz, já explicitado, já explicado, sabe? Propôs outra parábola, outra narração comparativa, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Aí, o reino dos céus é semelhante a isso aí, gente boa. Ao homem que foi lá, pegou boa semente e semeou em todo o seu campo. Glória a Deus. Mas só que o homem dormiu. O mesmo que semeou. Na narração comparativa, ele pega no sono. E quando ele dorme, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Enquanto ele dormiu, quem entra em cena? O inimigo. E semeou o joio no meio do trigo. Por se parecer, Satanás é astuto, é sagaz, perspicaz, astucioso. Por se parecer um com o outro, ele diz: vou semear aqui o joio no meio do trigo que o homem plantou, porque já que ele dormiu, pegou no sono, é a minha vez de aproveitar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 e 8, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de vós outros, sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda bramando como leão em derredor, bramando a quem possa tragar. O homem dormiu, e o inimigo se aproveitou do cochilo, do momento que o homem dormiu, para semear o joio dele no meio do trigo. A erva cresceu, a erva frutificou. Só que quando a erva cresce, quando a erva frutifica, quem aparece ali no meio? Joio. E os servos do pai de família, indo ter com eles, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então o joio está presente entre os mesmos? E aquele pessoal, aquele povo, aqueles homens conversando ali com seu senhor, ele disse, o senhor vai responder a ele: olha, um inimigo é quem fez tal feito, é quem efetivou tal situação. Ele que fez isso. Ele que semeou o joio entre o trigo enquanto o homem dormia. E os servos lhe disseram: Senhor, porventura dá-se o caso que o Senhor permita que nós vamos tirá-lo, arrancá-lo? E a resposta imediata o Senhor o dá àqueles homens. Porém ele lhe disse: não pode fazer isso. Para que eu colher o joio, não arranqueis também um trigo com ele? Por quê que ele não deveria atender esta solicitação daqueles homens de colher, de arrancar, de exterminar o trigo do meio do joio naquele dado momento? Porque o seu Senhor estava dizendo aqui para eles: não faça isso. Na medida que vocês arrancarem o joio, o trigo pode vir entrelaçado com os mesmos. Por isso que eu disse, há alguns minutos atrás, o joio pode ser alguém próximo a mim. E se eu arrancar, se você for arrancar,
o trigo pode vir junto, o trigo pode se perder, o trigo pode se enternecer, se entristecer, o trigo pode, sabe, vir à falência juntamente com o joio. Só que momentaneamente, glória a Deus, a ordem foi: não tire naquele momento, mas vai chegar a hora que o joio vai ser tirado de dentre o trigo, por se parecer, por ser iguais, sabe, por ter a mesma estatura, robustez, tamanho, sementes praticamente iguais. A diferença quando eles nascem aí, um é aberto, outro fechado, aí você pesquisa depois para você ver quem é o trigo e quem é o joio, após o nascimento dos mesmos. E o Senhor disse assim: olha, não arranque não, deixe crescer aí ambos, pode deixar crescer juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o quê? O trigo? Não. Primeiro vocês vão colher o joio. Primeiro o joio. E vocês vão matar em molhos para o queimar. Olha o fim do joio aí. O joio vai ser colhido, vai ser amarrado, vai ser atado, vai para a fogueira. Porque é semente maligna. O inimigo que semeou no meio do joio, no meio do trigo, melhor dizendo, o seu joio. O diabo que fez isso. Mas o trigo ajuntai no meu celeiro. E quando ele diz: olha, trigo tem que ficar no meu celeiro. Se está no celeiro é porque vai continuar tendo serventia, utilidade no reino de Deus, na eternidade com o Senhor Jesus Cristo e até mesmo nessa terra. Não se engane. Nós estamos no meio do joio. Ou o joio está no nosso meio. É como a parábola das 10 virgens. Todas as 10 dizimavam, ofertavam, cultuavam, estavam todas juntas. Só que 5 eram loucas, desprovida de Deus, da sua palavra, e não se preocupava para ter crédito nos céus, para ter reserva, enquanto as outras 5 eram sábias, prudentes. Provérbios capítulo 15, versículo 24. Para o sábio, o caminho da vida é para cima. Para aquele que se desvia do inferno, que se encontra está logo embaixo. Então, meu querido, ainda que você descubra quem é o joio, e ainda que tente ou queira arrancá-lo, não faça isso. Deixa para a ceifa final, para o arrebatamento da igreja. Os próprios anjos vão se incumbir de fazer tal remoção, a amarrar em molhos, em feixes, o joio para queimar. Quanto ao trigo, eles vão ajuntar em celeiro porque continua tendo serventia. Por isso, nessa tarde, não queira ser joio e sim trigo. Por isso, nessa tarde, se você souber que há joio entre você, as suas proximidades, com a graça do Espírito Santo, em nome de Jesus, você pedindo a Deus, peça estratégia para ver se há possibilidade de converter esse joio em trigo. Porque na narração comparativa aqui, na parábola, não tem essa possibilidade não. A semente boa foi lançada, cresceu, frutificou, só que entre elas aparece a má, aparece o joio. Quem que semeou o joio? Quem semeou essa semente maligna? O diabo, o inimigo, Satanás. E já que o diabo semeou, e já que é joio, para mim, você não é obrigado a concordar comigo. Joio é joio. Não pode ser trigo mais nunca. Você não é obrigado a concordar comigo. Bote isso em seu coração. Tá bom? Joio é joio. Foi semeado por Satanás. Semeou no meio da semente boa. Cresceram ambos juntos. Frutificaram e multiplicaram. Tá? E não poderia ser arrancado só na ceifa, só no arrebatamento, só quando Jesus voltar. Só Jesus para arrancar, se possível, agora. Nesse momento, independente do arrebatamento, Jesus pode arrancá-lo. Na verdade, ainda vou mais adiante. Eles por si só se destroem. Jesus
nunca despediu ninguém. Lembra de Judas? Em nenhum momento Jesus se desfez de Judas ou desistiu de Judas, o Iscariote. Judas que por si só enveredou-se pelos seus caminhos. Deus abençoe, coloque essa palavra no teu coração, deixa Deus te usar, tanto aqui quanto ali, quanto acolá e além. Sintam-se todos abraçados pela pessoa do Espírito Santo e pelo teu servo aqui, irmão Marcelo, e até a próxima, se papai nos permitir. Forte abraço, fiquem todos com Deus, amém.